Glória a Deus. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nesse dia festivo, alegre, que estamos vendo vidas aqui que vão ser batizadas. Amém? Tomo aqui as palavras do pastor Rogério. Estou com alegrias nas pernas. E muita. Vamos abrir as nossas Bíblias, aproveitar que os irmãos estão em pé. No Evangelho, escreveu o amado médico Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 29 ao 32. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 29 ao 32. Amém? Os irmãos ainda estão folheando. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Amada igreja, pode se assentar. É certo que Jesus é o nosso Senhor. É certo dizermos também que Jesus, Ele é o nosso pastor. Que Jesus, Ele é o príncipe da paz. Que Jesus, Ele é o justo juiz das nossas vidas. Mas essa noite eu quero falar de um Jesus amigo. Um Jesus que Ele tem prazer em nos ter como amigo dEle. Porque hoje nós vivemos dias onde as pessoas, cada dia que passa, devido a essa loucura que o mundo está fazendo, essa engrenagem louca, as pessoas cada dia que passa não querem mais ter comunhão, elas estão se distanciando. Hoje filhos falam com os pais através de SMS, do computador ou de outro meio qualquer. As pessoas estão se afastando desse relacionamento. E hoje eu quero falar desse Jesus amigo. Esse texto que nós acabamos de ler, que fala que Jesus ele foi à casa de Levi, Mateus, o publicano, o cobrador de impostos, ele nos relata muito essa questão de Jesus amigo. Por quê? Porque em algumas culturas ainda hoje, e na cultura judaica da época, quando alguém o chamava para fazer uma refeição ao seu lar, quando alguém chegava para você e falava assim: olha, eu quero que você vá à minha casa, jantar, almoçar comigo, se sentar à mesa. Na realidade, a refeição não era o algo principal desse convite, mas na realidade, quando a pessoa falava isso, ela estava querendo dizer assim: olha, eu te amo. E com você eu quero ter uma amizade duradoura, uma amizade que nada vai interromper, nada vai quebrar esta amizade. E se você fosse convidado e você aceitasse o convite, você estava dizendo: eu também quero ser o seu amigo. Amigo esse que nada estragará a nossa amizade, nada vai interromper a nossa vida de amizade. Então ali aquilo incomodou os fariseus e os escribas, porque Levi convidou Jesus e Jesus aceitou. Então para aqueles fariseus e escribas, é esta mensagem que estava sendo dita: olha, Jesus, eu sei quem tu és, mas eu quero ser o teu amigo. E Jesus respondeu a todos aqueles escribas, a todos aqueles homens que eram desprezados pelas sociedades, pecadores, publicanos: eu também, Jesus de Nazaré, quero ser o amigo de vocês. Ei, Jesus quer ser o nosso amigo. Ele está aqui dizendo hoje: ei,
eu quero estar à mesa contigo, eu quero cear com vocês. E aí, através desse texto, nós entendemos a alegria de Zaqueu. Porque Zaqueu, a Bíblia conta que ele, em determinado momento, ele ficou sabendo que Jesus ia para a região. Aí, por ser pequeno, subiu numa árvore, porque ele queria simplesmente ver Jesus. Mas Jesus diz assim: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém ficar na tua casa. Então Jesus, mais uma vez, estava dizendo a toda aquela multidão: Zaqueu, desce depressa, que hoje você encontrou um amigo verdadeiro, Zaqueu. Desce, Zaqueu, porque hoje Jesus de Nazaré vai te abraçar e dizer: tu és o meu amigo. É esta a mensagem desse texto. Quando Levi convida Jesus para estar à mesa com ele. É esta a mensagem. Mas quero fazer uma reflexão breve, que hoje é o batismo. E essa alegria que Zaqueu sentiu, quem não tem ainda a presença de Jesus como amigo, pode sentir. É só abrir o seu coração. E aí podemos dizer assim: o que ganhamos com essa amizade com Jesus? Primeira coisa que ganhamos, meus amados: um amigo mais chegado do que um irmão. Jesus é esse amigo mais chegado que um irmão. E certa vez, estudando esse texto, li também uma história muito linda, e eu comecei a entender um pouco o que é um amigo mais chegado que um irmão. Lendo uma história que aconteceu durante a Guerra do Vietnã. Conta a história que uma aldeia que tinham muitas crianças foi erradamente atacada num bombardeio. E muitas crianças ali ficaram machucadas. E dentre elas conta a história de uma menina que ficou gravemente ferida, mas aí veio os médicos da Cruz Vermelha e outros médicos lá que estavam, e falou: não, nós podemos salvar ela, só que ela precisa urgentemente de uma transfusão de sangue. Aí foram pesquisar, olharam todos ali, encontraram um menininho pequenininho, que o sangue era compatível. Aí explicou assim, por gestos, que tinham que tirar o sangue dele e colocar na menininha. E ele prontamente fez que sim. Só que o médico percebeu que ele tremia e tremia muito. Aí o médico falou: calma, acho que ele está com medo da agulha. Calma, calma, minha criança. Não vai te acontecer nada. Mas ele não entendia. E ficando com muito medo, deixou, ele via que ele tremia. Nisso chegou uma enfermeira vietnamita que falava inglês. Aí o médico falou para ela: manda acalmar ele, fala que só vamos tirar um pouco de sangue. Aí ela falou, ele se acalmou. Mas o médico ficou indignado porque ele tremeu tanto e perguntou: por que ele estava tremendo tanto? Ele tinha medo de agulhas? Aí ela perguntou, ela voltou e falou: não, doutor, ele achou que o senhor ia tirar todo o sangue dele para dar para ela e ele ia morrer. Aí o médico, mais inconformado, falou: mas se ele achou isso, por que então ele quis? Aí a enfermeira voltou a perguntar, virando para o médico os olhos cheios de lágrima. Ela disse: doutor, ele falou que ele estava fazendo isso porque quem estava ali era uma amiga dele. Então aquela criança não se importou de dar a sua última gota de sangue pela vida da amiga. O que aconteceu na cruz do Calvário? Quando o mestre, o nosso verdadeiro amigo, o amigo mais chegado do que o irmão, derramou gotas, e mais gotas, e verteu o seu sangue ali no Calvário, por amor a mim, por amor a você, para dizer hoje que Ele é o nosso amigo, um amigo mais chegado do que um irmão. Foi na cruz do Calvário. Essa história retrata bem dessa criança, mas também fala de Jesus, que verteu o seu sangue, para que hoje você e eu pudéssemos bater no peito e dizer que nós somos lavados e remidos pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E esse amigo mais chegado que o irmão,
Ele vem na hora, como já dizia o escritor, ele vem na hora que todos vão embora. Ele vem para te abraçar quando todos te rejeitaram. Ele vem te dar uma palavra de ânimo quando você está no momento pior da sua vida. Ele vem para trazer vida quando tudo parece perdido. É esse amigo mais chegado que o irmão. É como a viúva de Naim. Ela estava lá, o único filho dela. Amargura no coração, o coração arrebentado, porque só tinha um filho, era viúva. E as viúvas naquela época nós sabemos como eram as viúvas e os órfãos. Eles eram desprezados. Estava aquela mulher, mas de repente a palavra diz que Jesus sentiu compaixão naquela mulher. O amigo mais chegado que o irmão se encontrou com aquela mulher. E trouxe vida, trouxe o filho dela de volta. E agora é uma palavra profética. Eu não sei quantos pais aqui estão chorando, porque de repente o seu filho está no mundo das drogas. Quantos aqui têm parentes envolvidos com isso, estão derramando lágrimas. Mas o amigo mais chegado que o irmão está dizendo, não desista, continue acreditando, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Assim como restituiu o filho da viúva de Naim, ele vai restituir filhos aqui esta noite, porque o amigo mais chegado do que o irmão chegou ao teu lar e está contigo. Aleluia! Glória a Deus. Esse amigo mais chegado que o irmão, ele consegue enxergar em nós virtudes quando todos só enxergam defeitos. Quando nós olhamos, enxergamos e vemos uma prostituta, nós falamos, é uma prostituta. Mas Jesus olha e fala, não, é uma missionária que vai pregar a minha palavra aos quatro cantos da terra. Nós olhamos e vemos alguém que foi preso porque cometeu roubo ou assassinato, nós falamos, é um assassino, é um ladrão, mas Jesus olha, não, é um pregador da minha palavra, e vai pregar aos quatro cantos da terra. Por quê? Porque Jesus enxerga em nós virtudes quando todos só enxergam defeitos. Com Zaqueu foi a mesma coisa. Zaqueu, a Bíblia diz que quando Jesus falou que ia à casa dele, a Bíblia não diz alguns, a Bíblia diz assim, e todos murmuraram a esse respeito, porque ia na casa de um homem daqueles. Não alguns, mas todos. Então a Bíblia me dá a ideia de que Zaqueu não tinha amigos. Então Zaqueu, ele, apesar de ser rico, apesar de ter bens, ele não tinha amigos. Então quando Jesus fala, Zaqueu, eu vou ser o seu amigo, é por isso que ele ficou feliz, porque todo mundo só enxergava nele defeitos, mas Jesus olhou e enxergou virtudes. Ei, amado, não se importem que os outros andam falando de você, se importem com aquilo que Deus sabe a seu respeito e pensa a seu respeito. É Deus que importa, é Deus que se importa conosco, é Deus que vai fazer a diferença na sua vida, não são palavras humanas, porque as pessoas podem olhar e falar, ele não vai ser nada, e Deus fala, mas para mim, ele vai ser um homem segundo o meu coração, ele vai ser um homem de Deus, o homem que prega a palavra, o homem que vai evangelizar, o homem que vai ensinar a minha palavra, o homem abençoado na minha casa, o homem que vai desfrutar de uma família abençoada. Portanto, cuide do teu caráter, porque é disso que importa para Deus. A reputação os homens falam, mas o que importa para nós é o caráter, porque é disso que Deus cuida, é disso que Deus olha. Cuide do seu caráter, deixa que a reputação Deus mostra. Amém? Então, quando todos só enxergam defeitos, Deus, ele vê virtudes em nós. Porque nós, infelizmente, somos assim. Nós podemos fazer 1000 coisas boas. Quando fazemos uma coisa errada, ela prevalece sobre as demais coisas boas que fazemos. Mas para Deus não é assim.
Deus, Ele vê em nós virtudes e quer que nós nos posicionamos para que Ele possa nos usar. Amém? Aqui fala também que esse amigo mais chegado que o irmão é um amigo que nos revela as coisas do Pai. Lá em João 15:15, Jesus chega para os discípulos e diz assim: não vos chamo mais servos, e sim amigos, porque tudo aquilo que o meu Pai tem me dito, eu tenho passado. Então, na realidade, quando nós somos amigos de Deus, Deus, Ele nos revela, Ele nos mostra, Ele nos direciona, Ele nos coloca no caminho correto. Deus não deixa pedra de tropeço nas nossas frentes. Ele revela as coisas para nós, para as nossas vidas. Assim como foi com os discípulos. Não vos chamo mais servos, mas vos chamo amigos. Assim é conosco. Deus, Ele quer nos revelar cada dia mais para nós. Amém? O amigo mais chegado que o irmão é um amigo que está conosco em todos os momentos, sejam bons ou ruins. Bem sabia disso o salmista Davi, no Salmo 23, que é o Salmo do bom pastor. Quando ele tem uma frasinha lá, um versículo que ele diz assim: Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Eu acho tremendo, porque Davi era alguém que conhecia, tinha intimidade com Deus. Era alguém que era amigo de Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. E eu acho tremendo, porque tinha os adversários, e Davi, ele não pede uma legião de anjos para ir contra os adversários dele. Ele não pede: ó Senhor, me dê um exército ainda mais valoroso, já eram valentes, mas me dê mais, porque assim eu ganharei, assim os adversários serão. Não, ele fala: Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Por quê? Porque Davi conhecia Deus. Então ele sabia que melhor do que ter uma legião de anjos ao seu lado, melhor do que ter um exército de milhares e milhares bem treinado, melhor do que tudo isso, era ter a presença do Deus vivo com ele. Melhor do que tudo isso, era os adversários olharem e saberem que quem estava com Davi era o Deus poderoso, o Senhor dos exércitos. Por isso ele fala: prepara uma mesa, porque quando os adversários olharem, eles saberão que jamais eu estarei só, porque quem está comigo é o Deus Todo-Poderoso. E não só isso, Ele está comigo porque Ele é o meu amigo, Ele é o Senhor que cuida de mim, Ele é o meu amigo mais chegado do que um irmão. E meus amados, podem vir 1000 cairão do teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque o amigo mais chegado do que o irmão está aqui essa noite. Por um caminho eles podem vir a nós, mas por 7 eles vão ter que fugir da nossa presença, porque quem está conosco à mesa é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso verdadeiro amigo, um amigo mais chegado que o irmão. Então o salmista sabia disso. O salmista sabia que ele dependia era de Deus. Aí Deus faria do jeito que ele quisesse, porque a dependência de Davi era com Deus. E assim também é conosco. Deus está conosco, é uma promessa dele. Jesus diz assim: eis que estou convosco todos, não alguns dias, mas todos os dias, até a consumação do século. Deus está conosco, não só hoje, mas todos os dias. E esse amigo, mais chegado que o irmão, além de ser um amigo maravilhoso, ele também nos presenteou. Nos presenteou com algo que não tem preço.
Aliás, somente Ele pode dar este presente, que é a salvação eterna. A Bíblia diz que quando Zaqueu ficou feliz, a Bíblia conta que Zaqueu ficou alegre, e falou: Senhor, eu vou dar metade aos pobres, restituir 4 vezes mais aqueles que por acaso eu prejudiquei, eu defraudei. Aí Jesus falou o quê? Hoje chegou salvação a este lar. Não porque Zaqueu deu a metade dos bens dele para os pobres, ou ia restituir 4 vezes mais. Não, é que Zaqueu entendeu que o único caminho, a única verdade, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele entendeu que quando ele fez aquele ato, ele estava mostrando o seguinte: tudo isso que eu tenho, nada vale sem a presença de Jesus na minha vida. Nada é mais precioso do que a presença de Jesus. Então Zaqueu entendeu isso. Olha, agora eu tenho um amigo. Esse amigo, ele é maravilhoso. E esse amigo é o único que pode me salvar. E aí Zaqueu, ele teve uma postura. Ele entendeu que o único caminho era Jesus Cristo. E aí chegou a salvação. E esse amigo mais chegado que o irmão, ele nos presenteou com isso. Se porventura tem alguém aqui que ainda não tem Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, Ele deseja, com todo o seu amor, te presentear com a salvação. Ele deseja essa noite, a você que ainda não o conhece, como o Senhor e Salvador da sua vida, Ele deseja te presentear com o maior dos milagres, que é o milagre da salvação. Nós falamos aqui do Jesus, um amigo mais chegado que um irmão. Mas Jesus também, como o nosso amigo, Ele também espera algumas atitudes nossas como amigo dele. É uma via que vai e volta. Jesus é o nosso amigo, como eu disse, Ele é um amigo mais chegado que o irmão, nos presenteou com a salvação. Ele enxerga em nós virtudes quando todos enxergam só defeitos. Mas Jesus também, Ele espera algumas coisas de nós. A primeira é que sejamos obedientes a Ele e a sua palavra. Lá em João 15, 14, quando Ele vai falar com os discípulos, Ele deixa algo antes de dizer assim: já não vos chamo servo, mas meus amigos. Antes Ele diz assim: se sois meus amigos, fazei tudo aquilo que eu mandar. Então Jesus, Ele colocou uma condição ali. Eu não chamo mais de servo, mas chamo de amigo. Mas antes disso Ele colocou essa condição: vós sois meus amigos, se fizerdes tudo que eu mandar. Como amigos de Jesus, Ele espera que eu e você sejamos obedientes. Obedecemos a voz dEle, obedecemos a sua palavra, obedecemos os seus preceitos, a sua lei. É isso que Ele espera de nós, que sejamos filhos, que sejamos amigos obedientes. Ele espera de nós também, como filhos obedientes, como amigo dEle, que possamos dar frutos. Porque Ele diz, já não vos chamo servo, mas meus amigos, mas lá adiante Ele diz assim: não fosse vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E quero que vocês deem frutos. Ele fala isso: eu quero que vocês deem frutos e mais frutos. Ide e deis frutos. Por quê? Como amigo Ele espera que eu e você possamos dar frutos e frutos abençoados. Ele também não, como amigo dele, Ele não quer pessoas arrogantes.
Zaqueu é um exemplo disso. Desce depressa, Zaqueu. Zaqueu obedeceu, ele foi obediente. E não teve arrogância, apesar de ser rico. Ele ouviu a voz do mestre. Jesus não quer homens e mulheres arrogantes. Vou até fechar. E o último aqui, que Jesus espera de nós é que nós possamos, quem é amigo de Jesus, tem que ter mudança de caráter. Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que mente, não mente mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. É mudança de caráter. Quer ser amigo de Jesus, tem que ter mudança de caráter, mudança de postura. Foi assim com Zaqueu, ele teve mudança. Eu não quero saber mais de nada disso, eu quero saber é de ti. Então chegou salvação àquela vida, porque houve mudança de postura, de caráter. Assim como foi com os discípulos, todos eles durante os 3 anos que ficaram com Jesus, eles foram sendo moldados e depois também continuaram a ser moldados. Jesus espera de nós mudança de caráter, aonde tem que ser mudado, para sermos verdadeiros amigos de Deus. Amém? Agora eu deixo aqui uma pergunta, finalizando, uma pergunta para nós. E essa pergunta você vai responder para você mesmo. É certo que Jesus é o nosso amigo, um amigo mais chegado que o irmão. Vimos aqui. Mas a pergunta que eu quero fazer é esta: e nós temos sido amigos de Jesus? Pense e responda para você mesmo. Porque ser amigo é muito bom, mas ter amigos é muito bom, mas ser amigo é mais excelente. Porque é diferente, porque muitas pessoas têm amigos, mas não são amigos de ninguém. Então ter amigos é bom, mas ser amigos é mais excelente. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a todos vocês que irão se batizar, amém? Que Deus derrame as suas bênçãos sobre cada um de vocês que estão hoje aqui, amém? E lembre-se, você pode contar com um amigo mais chegado que o irmão. Glória a Deus. Maria Auxiliadora. Auxiliadora, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até o final da sua vida? sim, Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Adriana Damas. Adriana, irmã, reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, Promete servi-lo, obedecê-lo, honrá-lo para todo sempre? sim. Pela sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Letícia Damas. Irmã Letícia, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? sim, Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até o final da sua vida? sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus.
Aleluia. Alexandre Araújo. Alexandre, irmão, reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, Promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo para sempre? sim. Pela sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Alana. Irmã Alana, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até o final da sua vida? sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Anunciada Bezerra. Anunciada, irmã, reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até que venha? Sim. Pela sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Benedito de Souza. Irmão Benedito, o senhor confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até o final da sua vida? sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. William da Silva. Bom, William, irmão, reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo para todo sempre? Sim. Pela sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cássia Renata. Irmã Cássia, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até o final da sua vida? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Cristiane Câmara.
Cristiane, irmã, reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Promete servi-lo, obedecê-lo, honrá-lo até que venha? Sim. Pela sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Eduardo Luiz. Irmão Eduardo, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até o final da sua vida? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Bianca Ferreira. Irmã Bianca, a irmã reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Promete servi-lo, honrá-lo, obedecê-lo para todo sempre? Sim. Pela sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jéssica. Irmã Jéssica, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até o final da sua vida? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Senhor. Carlos Vinícius. Irmão Carlos, reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, Promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo para todo sempre? sim. Pela sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Elisa Cristina. Irmã Elisa, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo por toda a sua vida? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esther Fernandes. Irmã Esther, a irmã reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo para todo sempre? Pela sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Gabriel Velares.
Irmão Gabriel, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até o final da sua vida? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isabela Cristina. Irmã Isabela, a irmã reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo para todo sempre. Pela sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Júlia Campos. Irmã Júlia, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até o final da sua vida? Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Gilberto Antônio. Irmão Gilberto, irmão reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Sim. Promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo para todo sempre. Sim. Pela sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. José Carlos. Irmão José Carlos, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até o final da sua vida? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Shirley Mesquita. Irmã Shirley, a irmã reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Sim, Promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até a sua vinda. sim. Pela sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Rodolfo Machado. Irmão Rodolfo, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até o final da sua vida? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Beatriz. Irmã Beatriz reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo para todo sempre.
Sim. Pela sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Thaís. Irmã Thaís, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até o final da sua vida? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Douglas dos Santos. Bom, Douglas, o irmão reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Sim. Promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo para todo sempre. Sim. Pela sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Maria Madalena. Irmã Maria Madalena, a senhora reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até o final da sua vida? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé, igreja. Aleluias. Glória a Deus. Você pode dar mais uma salva de palmas para o Senhor? A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Aleluias. Isso é noite de festa. São 28 almas que desceram as águas, se levantaram com nova vida. Isso é fruto de oração. Isso é fruto do trabalho do Espírito Santo. Eu creio que muitos que estão aqui oraram por essas vidas. E você tem orado pelo teu esposo, pelo teu filho, pela tua filha, por um ente querido. Creia em nome de Jesus. Sua oração não é em vão no Senhor. Ele vai te responder. E você vai ter o privilégio de ver Ele aqui, descendo as águas do batismo. Sua oração, o Senhor vai estar ouvindo. Ele vai te dar a vitória. Creia tão somente que Ele vai operar um grande milagre. Amém? Feche teus olhos. Vamos agradecer o Senhor por essas vidas, por esse culto de batismo. Nós temos que somente agradecer, porque é festa, é alegria. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Senhor, nós queremos, Senhor, te agradecer, ó Pai, por estarmos na tua casa. Papai querido, por estarmos aqui reunidos, ó Pai, nesta noite. Pai santo e amado, Senhor da glória, nós te agradecemos por cada vida, Senhor, que desceu as águas nesta noite. Por cada irmão, por cada irmã, papai querido, que ouviu a voz do teu Espírito Santo, e no teu coração se propôs, ó Pai santo e amado. Eu sei que é a obra do Senhor, é a tua vontade, o teu querer, Senhor, através de cada vida. Graças te damos, papai querido, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, uma nova história, Senhor, vai começar nessas vidas. Ah, Pai santo e amado, nós cremos que foi o Senhor que escolheu, foi o Senhor que nomeou a cada um, Senhor, nesta noite, e que eles possam, Senhor, dar fruto, e
e que esse fruto, aleluia, permaneça, que eles venham fazer a diferença na sua casa, no seu trabalho, aonde eles estudam, ó Pai. Ah, Senhor da glória, no meio dos seus amigos, dos seus familiares, Pai Santo e amado, faz uma obra na vida de cada um. Levanta, Senhor, como pregadores, levanta como missionários, levanta, Senhor, como levitas, ó Pai. Ah, Senhor, toma, Senhor da glória, em nome de Jesus, a cada um nas tuas mãos, ó Pai. Sustenta, dai sabedoria, dai graça, dai direção, papai querido. Abençoa a obra das suas mãos, Senhor. Faz, Senhor, o teu querer na vida deles, Senhor. Forja, Senhor, em cada um o seu caráter. Alinha, Senhor, a cada um conforme a sua palavra, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por esse privilégio de estarmos aqui nesta noite e de ouvirmos a tua voz através da tua palavra. Leva-nos em segurança para os nossos lares, livra-nos de todo mal e dai-nos uma semana de bênção e de vitória, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja e permaneça com cada um de nós, não somente hoje, mas para todos sempre. E juntos dizemos amém. Vão na paz, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.